Olá, bom dia. Hoje é o dia 3 de setembro e a nossa meditação é baseada em Romanos, capítulo 12, verso 9. O amor seja não fingido. O amor seja não fingido. Esse versículo 9 dá início a uma nova etapa na nossa meditação. Depois de ter falado dos dons do Espírito, nós vamos então falar da graça e do amor de Deus aqui no capítulo 12. Paulo já falou sobre o amor de Deus nessa carta dele aos Romanos, mas ele falou do amor de Deus, desse amor de Deus que é eterno, que ele chama aqui de agape, e esse agape, ele é eterno, em Deus ele existe sempre, porque Deus é amor, nos diz João, mas agora aqui ele vai falar desse amor, da prática desse amor na nossa vida. O que esse amor faz? Como é que ele age na sua vida? É sobre isso que ele vai falar, então. Porque a gente sabe, eu já falei para vocês, que esse capítulo 12 faz parte da parte prática, do início da parte prática da Epístola de Paulo à Igreja de Roma. E se você não sabia, agora você está sabendo, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. E aí ele começa, então, a falar. Interessante que a gente pode comparar Romanos 12 com 1 Coríntios 12 também. São os dois textos que falam sobre os dons, os dons da graça de Deus. Existe uma outra lista onde também a gente encontra essa palavra dom, que vem da palavra graça, é em Efésios capítulo 5. E uma curiosidade é que Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 5 são textos que falam, então, dos dons da graça de Deus, e em cada texto é uma pessoa diferente da Trindade que nos dá. Efésios 5 é o Filho, depois nós temos o Espírito Santo, e aqui em Romanos 12, o Senhor Deus, o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. A distribuição desses presentes é tão importante que a Trindade inteira participa dessa coisa maravilhosa. Uma coisa interessante nos textos de Romanos 12 e nos de Coríntios 12 e também e também 13 é que, principalmente 12, desculpa, nesse momento, é que nesses dois textos ele diz que os dons do Espírito Santo são dados para o bem do corpo. Nos dois textos ele vai falar sobre isso. Por exemplo, a gente sabe, em Romanos 12 ele vai falar brevemente sobre isso, mas em 1 Coríntios 12 ele vai falar com muito mais detalhes, dizendo, por exemplo, que as mãos não podem ter a mesma função da orelha, que não tem a mesma função do nariz, e que não tem a mesma função da boca, e que não tem a mesma função dos pés. Mas cada parte do corpo participa ao bem do próprio corpo, não ao bem de si mesmo. Uma mão que anda sozinha por aí é a família Adams, não é? Já disse isso umas trocentas vezes. A mão existe para o corpo. E interessante que em 1 Coríntios 12 a gente percebe que os dons são mais exuberantes do que os do capítulo 12 de Romanos. Muita gente prefere, inclusive, esses dons do capítulo 12, até desconhece os do capítulo 12 de Romanos, e só sabe desses de 1 Coríntios, porque são dons maravilhosos para algumas pessoas. O único que aparece nas duas listas de profecia, mas aqui a gente tem dom de cura, falar em outras línguas, profecia, milagres. Olha que coisa maravilhosa. Percebem? Talvez seja isso, a mão dos latinos, dos brasileiros, né? E não a quietude de alguns europeus. Nem dá para ver a mão. Inclusive, quando eu comecei a estudar canto lírico aqui na França, a minha primeira professora e todas as outras que eu tive disseram que eu precisava parar de usar minha mão para cantar. Porque eu cantava assim, tudo que as pessoas viam eram as minhas mãos. Mas quando eu canto, as pessoas prestam atenção na minha boca e nos meus olhos. Muitos dons são como a utilização da mão pelos latinos que falam com a mão, que tocam as pessoas. Já alguns europeus não falam muito com as mãos, assim, a não ser os italianos, talvez os espanhóis. A importância aqui é que a utilização dos dons é para o bem do corpo.
não para o bem de si mesmo. Nós não estamos nos autopromovendo, estamos promovendo a glória de Deus. Não é para nossa glória, é para a glória de Deus e para o bem do corpo. Tudo que é para a glória de Deus e para o bem do corpo é bom para você. Já percebeu? No Evangelho, claro. Na Bíblia é assim. Você recebe porque você está doando, está oferecendo. E isso é receber. Nós não fazemos nada para nós mesmos, fazemos tudo para a glória de Deus. Extremamente importante. Então, a importância sua no corpo, os dons que você recebe, e esses dons funcionam como? Eles funcionam no amor. Percebe que em Romanos 12, assim que ele termina de falar dos 7 dons do Espírito, ele diz o amor seja. E aí vai ter uma descrição de como o HP deve ser na sua vida. Em Romanos 12 é ainda mais interessante, porque ele vai dedicar um capítulo inteiro ao amor e vai dizer o seguinte, no verso 31 do capítulo 12, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, você pode procurar, inclusive, esse presente. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E qual é o caminho mais excelente? Inclusive, em algumas línguas, em algumas versões da língua inglesa, eles colocaram isso no outro capítulo. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí ele começa a falar do amor. Interessante que sem amor a sua fé não é aquela que vem de Deus. Você pode ter até poder para transportar uma montanha, dizer para o pão de açúcar, se você já vem do Rio, já foi ao Rio, o pão de açúcar fica à beira entre a Bahia e o Oceano Atlântico, se eu me lembro direito. Não deve ter mudado de lugar, né? Se você tem fé para dizer ao pão de açúcar, se jogue dentro do oceano ou dentro da baía. Você pode ter essa fé. Mas se você não tem amor de Deus em você, você não é ninguém, ele diz. Você pode ser uma pessoa extremamente religiosa ao ponto de oferecer seu próprio corpo em sacrifício. Se você não tem o amor de Deus em você, isso não quer dizer nada. Você pode doar tudo que você tem, a sua própria vida, sem o amor de Deus, isso é balela, é nada. Percebe a importância? O amor de Deus, porque esse capítulo 13 e o capítulo 12 formavam um único texto, né? Obrigado, ingleses e franceses, que colocaram capítulos e versículos nesse texto. O caminho mais excelente que existe é o amor de Deus. Profecia sem amor de Deus não vem de Deus, inclusive. Milagre sem amor de Deus não vem de Deus, ele está dizendo. Os feiticeiros de Faraó imitaram quase todas as pragas do Egito. Percebe? Não pelo poder de Deus, não pela força do Senhor. Extremamente importante ser cheio do Espírito Santo, mas do Espírito Santo, aquele que vem de Deus. O Espírito Santo funciona no amor de Deus. Se não tem amor de Deus, não tem Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo quem derramou o amor no nosso coração. Que Deus te abençoe.